Boa tarde, quer dizer, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé, meus amigos, né? As pessoas maravilhosas, né, que estão sempre conosco nessa hora tão sagrada, nessa hora de adoração, nesse sábado maravilhoso que chegou para mim, chegou para você, você que é servo de Deus, você que é aquele que crê no Senhor e guarda os seus mandamentos, sabe que o dia do Senhor é o dia do sábado, o dia da guarda do Senhor é o dia do sábado e não é o domingo. O domingo foi um decreto feito pelos homens, mudando o dia de guarda de domingo, né? Seja que domingo quer dizer dia de sol, então quer dizer que adorar o sol no dia de adoração a Deus no dia de sol, e a Bíblia não fala em domingo, fala no primeiro dia da semana, que é o domingo. Oh, graças a Deus, chegou mais um dia para nós louvarmos, para nós agradecer o Senhor, né, o trabalho que passou durante o dia, que nós fizemos, a luta que nós tivemos durante o dia, né, vencendo batalhas, vencendo o leão, vencendo a fornalha, vencendo as tentações, para estarmos aqui agora, neste momento, para louvar o Senhor, para agraciar o Senhor, ó meu Pai Celestial, Jeová, né, que estejam sempre conosco, Jeová Jireh, Jeová Rapá, né, que esteja sempre conosco, é o sou da Bíblia, né, graças ao Senhor nosso bom Deus, nós conseguimos vencer mais uma batalha, né, porque é só Ele que nos dá a força para nós vencermos as batalhas. E vamos cantar um louvor aqui, exaltando o Senhor nosso Deus. Senhor, eu venho a Ti com meu coração, e meio às tribulações encontro a Tua mão. Tua graça me sustenta, Teu amor me faz viver. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Em meio à tempestade, tu és a minha paz. Teus braços me acolhem, meu coração é teu, Senhor. Nos vales ou nas montanhas, sempre te louvarei. Teu amor me transforma, por isso eu proclamarei o teu nome, Senhor Jesus. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Santo és tu, digno de louvor. Aleluias, nós o glorificando. É tu, o teu esplendor. Te entrego a minha vida, meu ser, meu viver. Em tudo que eu sou, eu quero te trazer para perto de mim. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu te elevo minha voz em adoração. Eu te exalto, Senhor, acima de tudo. Teu nome é poderoso, és o meu refúgio. Em cada lágrima, em cada canção, eu elevo minha voz em adoração. Eu te exalto com todo o meu ser. Meu coração é teu,
para sempre eu vou te adorar. Em cada instante, em cada oração, eu te exalto, Senhor, em eterna adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento, meu Pai, agradecendo ao Senhor, meu Pai, esse dia maravilhoso, esse sábado que o Senhor preparou para o descanso, meu Pai, de cada um de nós, meu Pai. Pois o Senhor é o Senhor, meu Pai, de todos nós. Que o Senhor permita abrir a sua palavra para podermos estudar a sua palavra e que o Espírito Santo abre a nossa mente. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui, mais uma vez, para estudar a palavra do Senhor. Um abraço a todos os pastores e a todas as pessoas que estão assistindo e aquelas que vão assistir depois, né? Que todos possam participar, né, dessa adoração hoje. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nós vamos pegar a nossa Bíblia de papel, de celular, tablet, computador, pega um caderno aí, escreva os capítulos e os versículos que vão ser lidos para você ver a veracidade da palavra de Deus, para você conferir tudo que está sendo falado e dito aqui. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nós vamos abrir aqui em João 3 e vamos ler o versículo 3 e 5. João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo, são os dois versículos. Aqui Jesus está instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. E nós vamos ler aqui os dois versículos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. No capítulo 3, versículo 5 diz. E ele respondeu, Senhor, aliás, no capítulo 3, versículo 4 diz. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Bem, meus irmãos, aqui já deixa bem claro, essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa, é um capítulo maravilhoso, é um texto maravilhoso, e é aqui somente na Bíblia que Jesus, ele prega, ele fala para Nicodemos. Você pode ver que na outras passagens da Bíblia não tem Jesus falando dessa forma com outras pessoas. Aqui já podemos ver que cai por terra, né? Antes de eu acabar de falar, um abraço aos meus amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu fiz parte, a qual eu tenho um apreço muito grande por todos os meus amigos, porque lá, como em todas outras religiões e aquelas que não são cristãos, existe os filhos de Deus. Não é nada contra os meus irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não é nada contra, né, a igreja. É uma questão de a gente falar aqui a verdade. Eu fiz parte da igreja, né, batizei, fiz um batismo pelos mortos, pelo meu avô, né, e por outras 2 pessoas da minha família, 3 pessoas da minha família, e batizei outras pessoas também pelos mortos. Só que ao estudar profundamente a palavra de Deus, como eu gosto, descobrir, né, que, infelizmente, é um ritual, não é uma prática bíblica, apesar de estar na Bíblia, mas não é uma prática bíblica trazida nem por Deus, nem por Jesus e nem por Espírito Santo. E nós vamos entender o porquê disso aí.
Porque aqui nesse versículo que nós lemos em João 3, Jesus fala que nós temos que nascer, né? Na verdade, temos que nascer de novo, né? E nascer de quê? Da água e do Espírito. Então aqui já cai por terra, porque aquele que morreu sem Cristo, vai continuar sem Cristo. Vai continuar sem Cristo. Porque a salvação, ela é em vida, a Bíblia falando. A Bíblia fala que a salvação é o quê? Em vida. Então, se você morre em Cristo Jesus, você vai ser ressuscitado em Cristo Jesus, para as bordas do Cordeiro. Mas se você recusa Jesus Cristo, se você estava numa igreja, numa denominação, certo? E você saiu da denominação, você se afastou de Cristo, você não ora mais, você não leu mais a Bíblia, você não fez nada e se entregou à vida mundana do mundo, então você virou as costas para o seu Salvador. Você renegou a cruz. Você renegou a cruz. Então, você só vai ter a salvação se você voltar a deixar que o bom pastor cuide da sua vida e você retornar a Cristo. Não é nem a igreja, é a Cristo. A Cristo. Mas se você prefere continuar na perdição e morrer sem Cristo, então você vai ser ressuscitado para a segunda morte depois de 1000 anos da primeira ressurreição dos salvos. Então a Bíblia aqui, Jesus está falando bem claro aqui, já cai por terra, que não existe, certo? Não existe salvação para aqueles que morreram sem Cristo. Aqui já cai por terra no no versículo 5 de João 3, que Jesus fala, respondendo a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então aqui já cai por terra. Aqui já cai por terra. Né? E a gente indo em Eclesiastes, voltando um pouco para trás, né? Nós vamos aqui em Eclesiastes. Nós vamos aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5 e o versículo 6 e o versículo 10. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então aqui, né, vamos para o versículo 6, diz: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, neste mundo, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o versículo 10 diz, de Eclesiastes, capítulo 9: tudo quanto vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vas não há obras, nem indústrias, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, quando a gente morre, nós não sabemos
o que se acontece no céu, na terra e nem debaixo do mar. Quando a gente morre, nós vamos para o esquecimento. A nossa mente morre. Tudo se apaga. Quando a gente morre, o fôlego de vida volta para Deus. E esse fôlego de vida só vai vir no arrebatamento da primeira e na primeira vinda de Jesus, depois na segunda, na segunda vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, e depois ele vai voltar novamente para para condenação, quer dizer, já estão condenados todos ali, né? Apenas vai ser ali um flash para que eles virão na mente deles aquilo que eles recusaram, a salvação. Então, eles já estão condenados, não tem como salvar, e irão para a segunda morte. Então, aqui já cai por terra totalmente que quando a pessoa morre, ela está no céu. Não, não está. Ela está morta, vai ficar morta debaixo da terra até Jesus voltar. Aqui cai por terra a imortalidade da alma. Também cai por terra. Né? Aqui cai por terra, né, que a pessoa vai para um lugar intermediário. Também cai por terra. Aqui cai por terra também a existência do inferno que ainda não chegou. Cai por terra aqui também. Então, essa pregação que muitos fazem, morreu, está na glória. Morreu, está no céu. Não, não está. A Bíblia não ensina isso. Não está. O corpo, o homem é uma alma vivente, e o corpo morreu e perdeu a vida. Alma, na Bíblia, quer dizer vida. Né? Porque Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Não foi a alma. Então, já caiu por terra tudo aqui que se prega atualmente, uma teologia falsa. Uma teologia falsa. Uma teologia criada pelo homem e que não é sustentavelmente biblicamente. Porque na Bíblia não se faz menção, certo, do lugar intermediário. Não se tem menção do lugar intermediário na Bíblia. São interpretações erradas que as pessoas fazem de alguns textos. Não existe. Foi criado pelo homem. Como o purgatório foi criado pelo homem. Não existe o purgatório na Bíblia. O inferno aqui que a Bíblia tem escrito seria Tártaro. Seria o Tártaro. Seria o Tártaro. E o inferno foi feito para Lúcifer. E Lúcifer só vai estar nesse inferno, no Lago de Fogo, e somente quando Jesus voltar, que ele já está condenado de tudo. E não existe esse negócio de fogo eterno. Eterno na Bíblia quer dizer até quanto dura. Quer dizer que Sodoma e Gomorra estão queimando até agora? Não, lá tem cinzas. Não estão queimando até lá. As pessoas que estavam lá já foram mortas. Certo? E cada um de nós, se formos para o inferno, será no Lago de Fogo, proporcionalmente, cada um vai sofrer por causa dos seus pecados. Ou seja, uns vão sofrer mais, outros menos, e o que vai sofrer mais, certo, é Lúcifer. Então aqui cai por terra toda essa pregação ideologias, né, ideológicas, né, e doutrinas criadas pelo homem para amedrontar os fiéis, amedrontar aqueles que estão sinceros ali com o Senhor Jesus. Né? E nós vamos aqui no Salmo, voltando mais para trás, no Salmo 6, aqui, ó, no Salmo 6, no versículo 5 diz:
porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Aqui está falando, certo? Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão, esse salmo. E aqui ele está colocando, aqui Davi colocou aqui, quem no sepulcro, certo? Se você está no sepulcro, como é que você vai louvar a Deus? Como é que você vai orar a Deus? Então não tem como. Então aqui a gente pode ver mais um capítulo que essa teologia criada pelo homem, certo? Que está na glória, que as pessoas morrem e vão para o céu, ou as pessoas vão para o inferno, e as pessoas vão para um lugar intermediário, é totalmente falso. É totalmente mentira. Né? E no Salmo 13, nós vamos aqui no Salmo 13, versículo 3 diz: atenta em mim e ouve o Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Esse salmo de Davi aqui, Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E confia nele. Então aqui, já fala que para alumiar os nossos olhos, para não adormecer na morte. Porque quando nós adormecemos na morte, os nossos olhos fecham e não tem como mais nós vermos a grandiosidade de Deus na nossa vida e de tudo que Ele faz para nós e as coisas que estão no mundo. Salmo 115, versículo 17, Salmo 115, e no versículo 17, diz assim: os mortos não louvaram o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos não podem falar, não podem ver, não podem enxergar, não podem andar, não podem ouvir, não podem pensar, não bebe, não come, não respira mais, né? Só apodrece o corpo, volta para o pó esperando a ressurreição, né, em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que não morreram em Cristo Jesus. Né? E indo aqui em Daniel, nós vamos aqui em Daniel, Daniel capítulo 12, versículos... Daniel capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 11, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É aqueles que morreram sem Cristo Jesus. E aí já cai aqui também por terra, né? Lá, né, em 1 Coríntios 15, né, sobre o batismo dos mortos, que é um rito, e nós vamos chegar lá. Né? E aqui diz, o terceiro verso, né, do capítulo 12 de Daniel diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre eternamente. Versículo 4 de Daniel 12. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muito correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Versículo 5, capítulo 12 de Daniel. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um
desta banda à beira do rio, e o outro a banda à beira do rio. Versículo 6 de Daniel. E ele disse ao homem vestido de linho que estavam sobre as águas do rio, que tempo haveria até ao fim das maravilhas. Versículo 7 de Daniel 12. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vivia eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Versículo 8 do capítulo 12 de Daniel diz: eu pus ouvir, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, meu, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9 de Daniel 12 diz: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Versículo 10 de Daniel 12. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entrará, mas os sábios entenderão. Então aqui já cai por terra também que os ímpios, o quê? Não entrarão no reino do Senhor. Aqueles que morreram sem Cristo Jesus. E no versículo 11 diz: em tempos, e deste o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então você pode ver que aqui tudo é mortalidade da alma, certo? Cai por terra, porque a salvação que Jesus pregou, ela é em vida e não em morte. E nós indo aqui em João, nós vamos aqui em João, deixa eu ver, João 11, capítulo de João 11, do versículo 11 ao 14. Versículo 11. Aqui fala da ressurreição. Então nós vamos ler do versículo 11 ao 14, disse: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, ela era aquela que tinha ungido o Senhor com um quento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: está enfermo não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos ao versículo 11 ao 14, diz: assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. E então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E logo após, Jesus orou aos céus, ao Pai, pedindo que desse a vida
a Lázaro de novo. E Lázaro recebeu o fôlego de vida novamente. E isso será com todos nós na grande ressurreição, para o arrebatamento da igreja ou para a condenação final de cada um de nós. E nós vamos aqui em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. E o versículo 60 diz: E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: O Senhor não lhe imputes estes pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Né? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender uma coisa. O que é bíblico é bíblico. O que não é bíblico é invenção do homem. E isso que os homens tiram das suas cabeças e não procura na Bíblia a verdade, traz um caos muito grande entre a população e entre o mundo. Porque as pessoas deixam de crer na ressurreição por causa das pregações que não falam a verdade. E isso tem que acabar. Por quê? Porque estamos nos tempos finais, nós estamos na hora de Jesus voltarmos, nós não sabemos quando, mas está na hora de realmente falar a verdade e mostrar o caminho da salvação. E quando nós falamos a verdade, na palavra de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E a gente indo agora aqui em 1 a Tessalônica, né? Nós vamos em primeiro aqui a Tessalonicenses. Em 1 Tessalônica, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Nesse capítulo 4. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não venha vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqueles que em Jesus dormem, ele tornará a trazer com ele. Capítulo 4 de 1 a Tessalonicenses, aqui no Novo Testamento. Então aqui já está claro que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que deixaram de adorar Cristo, que não aceitaram a Cristo e dormem, serão ressuscitados depois para o lago de fogo, como diz em Apocalipse. Então a salvação, minha e a sua, ela é em vida todos os dias na busca e a luta por ela, em Cristo Jesus. Né? E agora voltando aqui um pouco para trás, em Coríntios, né? No capítulo de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, nós vamos aqui no capítulo 15 de Coríntios. Eu vou ler
um texto aqui que vocês vão entender o capítulo 15 de Coríntios. Foi escrito pelo professor Leandro Quadros, né, de a Igreja Adventista. Diz assim esse texto. Olha só. Considere que as pessoas mencionadas pelo nome é que se encontra no céu. Esta lá no corpo, não fora dele. Enoque, né? Gênesis 5, 24. Elias, 2 Reis 2, versículo 11 e 12. E Moisés, que foi ressuscitado, segundo Judas 1, 9. Veja também Mateus 13, 3 e Lucas 9, 30. Isso deveria ser conclusivo para nós, afinal. Na Bíblia, então, existe salvação fora do corpo? 1 Coríntios 15, o historiador luterano Conrad Bernhoft faz uma importante advertência. O que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar, mas estes têm sido culpados de divorciar os corpos e almas dos homens que Deus criou como um por ocasião da criação, e a culpa deles não diminuída por o seu apelo, de que assim a salvação seria facilitada, até termos uma teoria de redenção que atenta toda a necessidade do homem. Falhamos em compreender o propósito daquele que se fez carne para que pudesse ser capaz de salvar a humanidade. Então, Jesus veio para salvar o mundo inteiro. Então, tem aqueles que aceitarão a salvação, outros não. Outros que estiveram na frente da salvação, mas preferiram voltar para a perdição. Se não se arrependerem, fatalmente, eles vão perder a salvação. E aqui nas cartas, né, de Coríntios, certo? Aonde tem um texto, né, aqui fala da ressurreição de Cristo. Só que quando Paulo não estava em Corinto. Aqui é uma carta que Paulo mandou para a igreja de Corinto, aonde se estava praticando todos os tipos de incredulidade na igreja de Corinto. E ele mandou essa carta para a igreja de Corinto. Não vou ler ela toda, porque ela é muito extensiva e não vai dar tempo da gente ler ela toda. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o revestistes de tal como vô-lo tenho anunciado, e se não é que credes, em vão. Aí o versículo 18 diz: e também os que dormiram em Cristo, estão perdidos. Versículo 23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias depois, quer dizer, os salvos primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro as primícias, depois os que são em Cristo. Versículo 33 diz: não vos engane, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiais justamente e não pequeis, porque algum ainda não tem o conhecimento de Deus, digo para
vergonha vossa. 36, 1 Coríntios 15. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morre. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. 38, de 1 Coríntios 15. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio corpo. Ou seja, aqueles que nasceram em Cristo semearam a salvação para eles. Aqueles que desistiram ou não querem mais, semearam o quê? A perdição. A perdição. E aí, nós vamos aqui, certo? No versículo 51 de 1 Coríntios 15, diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, do mesmo capítulo. No momento, no abrir e de fechar os olhos, ande a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 53 do mesmo capítulo. Porque convém que isto que é corruptível se revista do incorruptibilidade. E o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, de não cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte, na vitória. E aí vem o versículo 29, que é: a doutrina maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos. Só que aqui Paulo, quando mandou essa carta para a igreja de Corinto, ele estava falando, avisando da incredulidade da igreja de Corinto. E existia em Corinto uma certa parte da igreja de Corinto, não a igreja toda, mas uma certa parte da igreja de Corinto que praticava esse batismo pelos mortos. E Paulo escrevendo isso, ele estava falando aqui para essas pessoas, porque essas pessoas não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus. E aí Paulo, aqui, ele não endossa essa prática do batismo pelo morto. Pelo contrário, essa carta foi escrita por Paulo. Ele não estava em Corinto, ele estava fora de Corinto. Fora de Corinto. Você pode ver que no primeiro versículo ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. O Evangelho. Paulo não endossa essa prática. Paulo está alertando que essa prática ela é em vão. Porque aqueles que morrerem em Cristo vão estar em Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo já estão condenados na perdição total. Então, meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Ensinamento errado leva as pessoas a fazerem as coisas erradas. Falta de conhecimento fazem as pessoas também caminhar para o abismo. Para o abismo. Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela traz para nós, ela nos dá a capacidade para poder estudar a Bíblia. E aí, vejam bem aqui. Olha só.
Em 1 Coríntios 15:9, Paulo menciona o batismo pelos mortos como um argumento em favor da ressurreição. Ele questiona: se os mortos ressuscitam, por que então se batizam por eles? Essa passagem não necessariamente não valida a prática do batismo pelos mortos, mas utiliza como um ponto de reflexão para aqueles que duvidaram da ressurreição. Paulo estava interpretando a incredulidade sobre a ressurreição na igreja de Corinto. Ele usou vários argumentos para defender a ressurreição, intuindo o batismo pelos mortos. O batismo pelos mortos era uma prática realizada por alguns na igreja de Corinto. E Paulo usa como um argumento, ou seja, se a ressurreição não existe, então essa prática seria em vão. Argumento contra alguns interpretam que Paulo não estava validando a prática, mas usando para mostrar a contradição daqueles que não acreditavam na ressurreição. Por exemplo, o batismo vicário. Outra interpretação surge que Paulo se referia ao batismo vicário, onde alguém se batiza em nome de outra pessoa falecida. O batismo de sofrimento. Uma terceira interpretação, considerada que Paulo se referia ao batismo de sofrimento no tipo de batismo simbólico que os cristãos enfrentavam em suas jornadas. Paulo usa o batismo pelos mortos como um argumento para refutar a dúvida sobre a ressurreição, mas não necessariamente endossa a prática do batismo pelos mortos. Ele demonstra que, se não há ressurreição, o batismo pelos mortos seria uma prática sem sentido e errada. Então, meus irmãos, a salvação minha e sua, ela é em vida. Ela é em vida. Se você morreu em Cristo, como diz a palavra, se você está em Cristo, não há condenação. Se você não está, há condenação. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Então, meus irmãos, nós temos que entender aquilo que a Bíblia nos fala, nós temos que entender o texto, não pegar um versículo isolado e criar uma teologia em cima desse versículo. Porque leva as pessoas a praticar coisas, formas, ritos que não é bíblico. Que não é bíblico. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui com o programa Tá na Hora. Palavra da Verdade. E voltaremos na segunda-feira no grupo Aconselhamento para Casais. Nós estaremos lá. Bem, meus irmãos, que todos possam ter uma excelente noite, um maravilhoso final de semana, apesar do frio, mas que possamos refletir na palavra de Deus. Temos que estudar profundamente a palavra de Deus para poder entender, fazer sentido para todos nós e fazer sentido para todas as pessoas. E temos que aprender a pregar a verdade. Não pegar um versículo isolado e criar uma teologia naquilo para levar as pessoas a cometer erros na vida. Erros. E isso
Deus vai cobrar de todos nós. E muito sério. Ele não permite. E de forma alguma, por isso ele fala, o tempo da ignorância acabou. Temos que aprofundar, temos que estudar, temos que buscar conhecimento. Fica aqui a reflexão de hoje. Fica aqui o estudo de hoje. E lembre-se, não há ninguém lá no céu a não ser os 3 que foram para lá. Né? Enoque, Elias e Moisés. O paraíso está fechado. E não há lugar intermediário. A Bíblia não fala sobre isso. É uma teologia criada pelos homens. É uma falsa teologia criada em cima de alguns versículos isolados que as pessoas pegam para poder fazer essa teologia sobre essas coisas, para amedrontar as pessoas. Estude, amigo, a palavra de Deus e você vai ver a veracidade dela de verdade. Tá bom? Que todos tenham uma boa, excelente noite, um bom final de semana, um bom começo de semana e nós estaremos segunda-feira, a partir das 18 horas, em aconselhamento para casais. Convido a todos para participar no Facebook a partir das 18 horas. Tá? Se Deus assim nos permitir. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, aprendendo junto da palavra do Senhor, porque somente o Senhor é a luz do mundo, somente a palavra é lâmpada para os nossos pés. Amado e querido Jesus, que o Senhor guarde todos e que todos possam ter uma excelente noite, um bom final de semana e que o Senhor possa dar paz e saúde para todos nós. É essa oração que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E lembre, salvação é em vida. Lute por ela. Fique em paz. Que Deus te abençoe e muito obrigado a todos.